Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Programa de televisão ao vivo quase sempre acontece sem nenhum defeito, 100% perfeito. Mas quando a notícia é triste demais ou de algum colega próximo, nem o maior dos repórteres consegue conter as lágrimas. Tipo quando eu vejo uma foto do pessoal de São Paulo comendo aquele pão de queijo horrível, né? Gente, vamos salvar eles. Vamos salvar os paulistanos. Mas sem mais delongas, vamos começar o vídeo porque tem muita coisa pra gente assistir. Sem sombra de dúvidas, um dos acidentes recentes que mais chocou o Brasil foi a queda do avião da Chapecoense. Do Globo Esporte de hoje é um Globo Esporte de luto, porque nas primeiras horas dessa terça-feira o mundo inteiro ficou sabendo de uma enorme tragédia que acabou afetando milhares de pessoas. Não parece, mas isso foi em 2016, mais de 5 anos atrás, e comoveu todo mundo. Mas para o repórter Ari Peixoto, foi difícil segurar as lágrimas por outro motivo. Além do time, o acidente aéreo também causou a morte de alguns jornalistas esportivos, e entre eles o Guilherme Marques, que além de colega de trabalho, era amigo pessoal do repórter e que tinha acabado de completar 28 anos de idade, dias antes do acidente. Para quem não lembra bem, o acidente teve 77 vítimas, e 20 dessas pessoas eram jornalistas esportivos, e por conta disso, o acidente da Chapecoense é considerado a maior tragédia jornalística da história do país. Quando ele anunciou a notícia no jornal Hoje, ele não conseguiu se conter na frente da câmera e chorou ao vivo ao falar do colega. E entre esses dois brasileiros, eu tenho... eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega, o Guilherme Marques, o repórter do Departamento de Esportes da TV Globo. Evaristo. As imagens voltam pro estúdio. E enquanto Evaristo tenta dar uma consolada no coitado, ele claramente já tinha se segurado o máximo que dava e nem volta a olhar para a câmera. Imagina, não precisa pedir jamais desculpa por isso, a gente entende a sua emoção. E parece que o pessoal é bem unido aí no mundo do jornalismo esportivo, né? Só que não só na Globo. Em 2014, o narrador da Band, Luciano do Vale, acabou falecendo aos 66 anos de idade, pouco depois de chegar em Uberlândia para cobrir uma partida entre Corinthians e Atlético Mineiro. Apesar de muita gente zoar o narrador, quem gostava de acompanhar o esporte na Band costumava gostar do Luciano do Vale. E muita gente até preferia ver o jogo na Band por preferir ele, se não o Galvão Bueno. Entre idas e vindas, ele era um veterano da Band e claramente deve ter feito muitos amigos por lá. No dia seguinte da morte dele, o Milton Neves estava tocando o programa Gol, o grande momento de um jeito natural. Ele tinha comentado o assunto e feito uma pequena homenagem, mas daí o show tem que continuar. Ele retoma pro assunto do programa e chama um link com o narrador Nivaldo Prieto. Ele até tenta começar a fazer a chamada pro jogo, que ia acontecer naquele dia, mas depois das primeiras palavras, ele não aguenta seguir adiante e começa a chorar ao vivo. Estamos... E é compreensível, porque os dois eram amigos de longa data, dentro e fora da emissora. O Milton Neves acaba retomando a fala, e na época, muita gente até julgou a maneira que ele conduziu a situação como sendo um pouco insensível, querendo seguir o programa a todo custo. Muito bem. O Nivaldo Prieto, como o Theo José. Eu imagino que o diretor deve ter dado algum tipo de ordem e tudo mais, mas que é triste ver o Nivaldo Prieto aos prantos daquele jeito, é bastante. Agora, uma morte que deixou o Brasil de luto foi da Hebe Camargo, você lembra? O Fantástico está no ar e começa com um adeus a uma pioneira da TV brasileira. Milhares de fãs se despediram pessoalmente hoje de Hebe Camargo. Em 2010, sem que ninguém esperasse, fez um discurso para o público dizendo que não seguiria com seu programa no SBT, onde ela tinha trabalhado por quase 25 anos. Depois de 1.235 programas, considero encerrado o meu ciclo no SBT. E só aí já foi um susto, porque era difícil de imaginar a Hebe em qualquer outro lugar senão o SBT. Mas ela já tinha assinado com a Rede TV e ia estrear no ano seguinte, em 2011. Só que pouco tempo depois de começar com um programa novo, ela precisou ser internada em 2012 para retirar um tumor e foi uma comoção nacional. Todo mundo queria saber qual era o estado de saúde da Hebe, que chegou a ser internada algumas vezes naquele ano. Daí no dia 25 de setembro foi ao ar um programa
programa de despedida da Rede TV. E no dia 27, o SBT não perdeu tempo e divulgou que ela ia voltar para a emissora. Só que isso nunca aconteceu, porque no dia 29, a apresentadora sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu em casa enquanto dormia com seus 83 anos. Como a Hebe era, e eu acho que sempre vai ser uma das maiores apresentadoras do Brasil, já era de se imaginar que muita gente ficaria mal com a morte dela. E com certeza o Celso Portiolli foi uma das pessoas que mais demonstrou essa tristeza ao vivo. Então, o programa de hoje é homenagem para Hebe. Ele revelou que era amigo pessoal da apresentadora e acabou tendo que ficar o programa inteiro homenageando a Hebe. Então seria bem difícil de conseguir fazer isso sem derramar uma lágrima, né? A Hebe acompanhou minha carreira nessa... Eu não consigo falar. Mas para provar que nem todo choro é de tristeza, quando o programa Jogo Aberto completou 12 anos no ar pela Band, eles fizeram aquela coisa clássica de um programa comemorativo. E quem curte programa de futebol sabe que desde 2007 a Renata Fã tá à frente do programa, sendo uma das primeiras mulheres a conduzir um programa desse estilo por tanto tempo e sendo assistida por um público grande até hoje. Na hora que o Denilson foi fazer um pequeno discurso sobre 8 anos dele na emissora, ele elogiou a Renata, falou do profissionalismo dela, mas a tua capacidade, a tua competência, o teu profissionalismo acima de tudo fez e está fazendo com que o programa esteja no ar. E acabou arrancando um pequeno momento de emoção dela. Isso, quem diria, hein? Pentacampeão, seleção brasileira, Europa, jogo aberto e me fazendo chorar também. Exatamente. Mas verdade seja dita, o discurso foi bonitinho e tudo mais, mas a Renata Fã já chorou e já chorou muito mais. Não por causa de homenagem, nem de elogio, mas sim por causa do rebaixamento do Inter, que é o time do coração dela. Eu fiquei tão triste também. O que foi, mano? Tá chorando, tio? Mano, se liga, tio. Quem acompanha o Jogo Aberto também sabe que o Dr. Osmar de Oliveira foi presença marcada no programa por alguns anos, comentando os lances e tudo mais. Daí em 2014, depois que ele sofreu um infarto e faleceu, a Renata quis prestar uma homenagem ao colega e se emocionou bastante durante a fala. É uma pequena homenagem, porque o Osmar significa tanto e muito que seria impossível reduzir em palavras todos os sentimentos que eu tenho por ele. Hoje é um dia triste, mas eu tô fazendo aquilo que ele faria se estivesse no meu lugar, trabalhando. E olha, não falta programa que a Renata chorou ao vivo. Essa daí não tem problema nenhum em mostrar os sentimentos pro público, tanto pra coisa ruim quanto pra coisa boa. É preciso ter muito estômago para apresentar uma coisa tipo um Cidade Alerta, né? Não só a versão original, mas também nas regionais. A apresentadora do Cidade Alerta da Record Goiás, a Silvia Alves, já deu tudo quanto é tipo de notícia e tem fama de ser durona para fazer o perfil do programa. Mas ela não conseguiu seguir o texto ao dar a notícia de um filho que tocou violino na sepultura da própria mãe que tinha sido vítima de Covid. Meu Deus do céu. Depois que o vídeo passa, ela tenta falar, vai dando as gaguejadas e termina chorando diante da cena que realmente é muito difícil de assistir. A gente não precisa falar em cima da emoção das pessoas, né? Mas a gente sabe o quanto tá todo mundo sofrendo nesse momento. Muito difícil. Ai, Tairone, eu falei que eu não ia dar conta. Ainda mais porque isso aconteceu em março de 2021, numa época que a gente tinha mais de 2.000 mortes por dia e já não aguentava mais ver esse tipo de coisa na televisão. Em compensação, alguns meses depois, em novembro do ano passado, quem chamou a atenção foi o repórter Kleber Teixeira, de uma emissora afiliada da Globo no Rio Grande do Norte, que chorou a dar a notícia de que um hospital lá de Natal tinha ficado com seus primeiros 30 dias sem notificar nenhuma morte por Covid. É uma felicidade muito grande, né? Poder dar uma notícia dessa. Desculpe, mulher. Mais de 1.200 pacientes, pessoas já passaram lá no Gisel do Trigueiro. Tiveram alta lá na UTI. Agora, quando o assunto envolve criança, é cisco no olho pra tudo quanto é lado, né? Fica difícil não abrir o berreiro. O goleiro Cássio foi em um evento entregar ovos de chocolate para algumas crianças carentes na zona leste de São Paulo, na Páscoa de 2015. E isso por si só é a festa para as crianças, né? Imagina ver um jogador profissional na sua frente, todo mundo ia ficar em choque. Mas na reportagem, um menininho chamou a atenção de como ele acabou se emocionando ao chegar perto do Cássio. Ele teve a sorte de ser chamado para ficar do lado do goleiro
ele enquanto eles tiravam a foto. E parecia que ele estava perto de um herói. E que ele não parecia acreditar naquilo. Depois, a reportagem procura o menino, pergunta como que foi a experiência. Ele fala um pouquinho e aí já vem mais uns 3 ciscos no olho. Eu nunca vi nenhum jogador de futebol perto de mim. É como se eles fossem de outro mundo, assim? Tô tão emocionado que não tenho mais coisa pra falar. E quando volta pro estúdio, tá lá o Casagrande e o Ivan Moré sentados no chão. Um com a voz meio choca, né? E o outro chorando igual criança. Legal a matéria. O Cássio foi gente boa, gostei do comportamento do Cássio. Aquele menino me emocionou. Eu não aguento mais chorar. O negócio do futebol ainda mexe com muita criança brasileira, né? E pra quem trabalha com isso, a emoção deve ser maior ainda. Se inscreve no canal, hein? Mas, infelizmente, nem toda criança emociona os repórteres com coisas boas, né? Antes fosse. Numa afiliada da Globo de Cuiabá, a jornalista Marina Martins mostra pro público um áudio de um menino de 11 anos ligando pra polícia pedindo socorro porque o pai dele estava agredindo a mãe. Pior emergência. Meu pai tá agredindo minha mãe. Você não tá passando trote não, né? Eu não tô passando trote. Por favor, me ajuda. Quantos anos você tem? E a apresentadora não consegue se segurar e volta para dar a notícia com o coração partido. Ai, é de cortar o coração, né? Essa ligação foi registrada pelo CIOSP. Ela dá uma respirada e consegue terminar de dar a notícia com um pouco de dificuldade. Como ela mesma diz, deixa qualquer um emocionado. É a realidade, né? A realidade nua e crua de crianças que estão expostas à violência, a agressões diariamente. Felizmente, essa notícia triste teve um desfecho feliz, porque graças à ligação que viralizou aí, a polícia chegou no local e conseguiu tanto prender o agressor, quanto encaminhar a vítima para o hospital, e o que acabou salvando a vida dela. A mãe passou por cirurgia, as crianças estão com a avó temporariamente e esse pai foi preso preventivamente. Bom, mas se você está buscando um pouquinho mais de emoção na sua vida, tem a parte 1, que tem outras reportagens que eu acho que você vai gostar de relembrar também, tá aqui no card. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, deixa o like, inscreve no canal e compartilha com seus amigos, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!